Fala, fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Peritos em Quê? E, como vocês podem notar, hoje é um marco especialíssimo, onde a gente está gravando, fazendo na verdade, galera, um teste. O último episódio que nós gravamos, se eu não me engano, Jotinha que me corrige aqui, foi em novembro ou dezembro do ano passado. E desde então, a gente vem pensando em tentar melhorar. Eu acho que na verdade, né, Jotinha, desde que a gente iniciou com Fala Jotinha, que é um dos nossos canais, a gente vem pensando em melhorar cada vez mais a nossa qualidade de áudio e mídia visual. E é desafiador porque quando você fala de um podcast, não é só a beleza, né? Não é só a estrutura do podcast em si, mas você fala também do conteúdo e de como você transmite esse conteúdo, né? Não é só chegar, pegar um celular, pegar uma câmera maneira, um microfone maneiro e lançar lá. Você tem investimento, você tem o tempo, você tem uma série de outras questões de tudo que a gente passa, né, no nosso dia a dia, porque a gente não ganha dinheiro com isso. Isso é, na verdade, um hobby, um estado da arte que a gente vem fazendo. E é um desafio, né? Fica desafiador de você conseguir conciliar tudo ao mesmo tempo. Fazer o estado da arte, o hobby e trazer um bom conteúdo com os nossos convidados. E nesse meio período, a gente vem tentando investir e agora a gente fez uma mudança aqui. A gente está classificando uma melhor nitidez de gravação, então a nossa mídia visual está um pouco melhor. A gente conseguiu agora, galera, colocar mais 4 microfones. A gente tá gravando com 2, porque a gente vai estar testando para ver como é que vai ser. Mas a gente vai ter a oportunidade agora de gravar com 4 microfones, na verdade, sem a gente ter que estar dividindo os microfones. Para quem assistiu a gente pelo YouTube, vocês perceberiam que a gente ficava girando o microfone, né? Então, se tinha o convidado sentado ali onde o Jotinha tá, a gente girava quando eu já ia fazer alguma pergunta. E tirava um pouquinho da dinâmica, né, Jotinha? Da gente falar. Eu tinha que esperar o Jotinha terminar de falar para poder concluir. E às vezes você quer concluir um raciocínio que na hora que é tão bacana, essa vibe que a gente tá vivendo, ela é tão interessante que você quer às vezes perguntar, você quer fazer alguma observação. E às vezes você perde aquele segundo e perde o time da parada. Gravar é muito difícil. Promover isso aqui é muito difícil. E a gente pensando nisso, a gente não conseguiria dar um passo muito rápido, né? A gente tem pouco recurso, muita vontade, pouco recurso, mas isso não significa que a gente não poderia dar os primeiros passos. Para quem segue a gente desde o Fala Jotinha no antigo estúdio, vocês veem a percepção da mudança. Então, primeiro é começar, depois você melhora. E isso é um marco importante porque a gente agora garante e assegura uma mudança incrível. Eu tô, na verdade, bem ansioso para ver como que vai ficar essa gravação teste nossa, esse bate-papo entre eu e meu sócio, meu diretor, meu grande amigo e irmão, que tá até fazendo aniversário. Parabéns, feliz aniversário, tá? Que isso seja também um presente na sua vida, porque eu sei o quanto isso é importante para você. E antes de passar a bola para você, eu queria falar uma coisa contigo que você me perguntou um tempo atrás, uma questão que eu queria te falar como telespectador. Eu não vou falar como diretor, como presidente, como nada. Eu vou te falar como telespectador. O Jotinha me mandou um áudio tem um tempo atrás, perguntando se eu achava bacana dar seguimento ao Fala Jotinha. E para quem não sabe ainda, ou tá vendo esse vídeo agora, inicialmente, o Fala Jotinha, ele foi o nosso primeiro passo no antigo estúdio para a gente começar a trabalhar um pouco da nossa comunicação. É desafiador você criar conteúdo, é desafiador você falar na frente de uma câmera, parece que é fácil, mas é muito difícil. E às vezes você fala aí com 1000 pessoas, né? E você tem que criar um bom conteúdo. Você vai falar besteira aqui, quem que vai querer ouvir besteira, né? Então, a gente deu esse primeiro passo e a ideia era explorar um pouco do Jotinha, porque ele sabe bastante futebol. E eu explorar um pouquinho do meu lado apresentador. Isso foi muito bacana, porque quando a gente olha desde o primeiro episódio, a gente consegue ver o quanto a gente avançou, né? O quanto a gente mudou
desses 2 anos pra cá, a gente vai fazer 2 anos. Olha como é num piscar de olhos. E eu já tinha um tempo atrás, mandou um áudio e falou assim, cara, mas você acha que vale a pena? Você acha que é legal? Por quê? A gente deu o primeiro passo, mas e aí? E depois? A gente não consegue sempre fazer as mesmas coisas pro resto da vida, galera. A gente tem que estar sempre mudando. E aí o Jotinha me mandou esse áudio e perguntou, cara, o que você acha? E eu já vou te responder, cara, eu acho do caralho. Porque a gente deu esse primeiro passo e a gente conseguiu mais de 300 seguidores. E eu acho que 300 seguidores é gente pra caramba. E tinha gente que, e ainda tem, gente que cobra a gente de gravar, gente que comenta, tem gente que tá sempre assistindo. Então, assim, eu sou muito seu fã, cara. Eu gosto de assistir. Quando eu assisto o Fala Jotinha, é um prazer te ouvir. Eu gosto demais. E quando eu participo... quando eu faço aquela apresentação, porque eu não tenho um conhecimento tão grande como você tem, então pra mim é bacana ver você falando. Eu acho bacana demais. Eu acho que sim, cara. Eu acho que vale a pena voltar. Só que tem que ter progressão. Isso é difícil, Jotinha. Mais do que ninguém, a gente sabe o quanto é difícil você criar uma rotina de gravação, estudar o que você vai falar, porque a gente não pega e lê lá uma notícia da Globo.com, do Sport TV e vai lá e fala. A gente fala aqui realmente o que a gente pensa. Imagina, eu não tenho tanto conhecimento, mas eu falo também algumas coisas que eu imagino como São Paulino, como flamenguista, como botafoguense. A gente quer falar. E é desafiador de fazer isso, porque a gente tem um trabalho fora daqui, a gente tem família, a gente tem que dar atenção a outros temas. E você imagina você criar um espaço de tempo para você poder fazer isso. E o canal de mídia, ele é desafiador porque você tem que estar ali todo o tempo todo. Você tem que achar o algoritmo do YouTube, você tem que achar o seu tempo para você enquadrar, porque é simples. Se você ficar 2 meses sem gravar, você já perdeu o teu ritmo. É igual um atleta, né? Você fica sem treinar, você vai perder teu ritmo. Mesmo que você tenha treinado por 5 anos, você para um mês, você fica, né, quebrado. Mas esse é o desafio, Jotinha. Eu acho que você tem um baita do potencial. Eu gosto muito de escutar quando você fala. Esses dias, eu tava assistindo um dos primeiros episódios que nós gravamos, e o bacana não era só o conteúdo que nós apresentávamos, mas o bacana é o quanto nós evoluímos daquele tempo pra cá. Isso é bacana. Eu acho que todo mundo deveria se avaliar, todo mundo deve se avaliar o quanto você se desenvolve, o quanto você muda, o quanto você avança na sua vida. E quando a gente grava isso, é muito mais fácil de ver. É muito mais fácil de perceber. A gente começou no estúdio lá, parecia o estúdio do Matrix, não tinha nada, a gente foi botando quadro. Parecia o quarto do pânico, né? A gente foi botando as coisas e era um quartinho com um pouco de umidade. E antes disso, ficamos 2 anos falando sobre o estado da arte, sobre o que a gente queria fazer. Eu já expliquei isso, que eu estava no momento também que eu queria mudar a minha vida. E o podcast que a gente criou, ele foi transformador para mim. E você vai vendo essa transformação, essa evolução, até na entonação, como você fala, na intensidade, no que você busca. Eu queria manter o Fala Jotinha, eu queria muito que a gente continuasse, principalmente com o quadro do convidado. É muito bacana você trazer aqui o cara falar um pouquinho sobre o time do coração. O futebol hoje, ele é muito participativo na vida do brasileiro. A gente está em um ano de Copa do Mundo. Eu acho que a gente tem uma baita de uma oportunidade de narrar uma Copa do Mundo. Pra quem não sabe, eu tive que me mudar, então eu fico de segunda a sexta em Juiz de Fora, então é difícil pra mim também. Quando eu fui pra Juiz de Fora, eu falei com o Jotinha, vamos criar uma resenha do Jotinha, um quadro que o Jotinha falasse sozinho, porque seriam 10 minutos ali, ou 9 minutos, ou 8, que exploraria muito do que você sabe e é bacana ouvir. E manter a constância, né? E manter a constância. Então olha como nos bastidores, galera, é difícil a gente continuar, dar continuidade, dar progressão, dar raça a isso. Então, respondendo aquele áudio, né, eu sei que enchi bastante linguiça aqui, mas respondendo aquele áudio, eu sou seu fã como telespectador, eu sou seu fã como irmão, tá? Então, da vida pessoal, eu gostaria muito que a gente mantivesse, eu me disponho a fazer isso. Todo investimento que a gente está fazendo não é só para o Peritos. O investimento é para a gente explorar qualquer... Eu chamava de laboratório lá, lembra? Laboratório de vídeos, né? Que possam vir mais outros quadros, mas o Fala Jotinha, ele vai ser para sempre. Ele tá para sempre. Então, eu tô contigo, acho que vale muito. Tudo que eu fiz, tudo que eu falei ali, tudo que a gente tá investindo junto, é porque eu acredito muito. Então, se você quiser continuar, eu tô de mão dadas contigo. A gente continua o Fala Jotinha e queria que a gente se desafiasse, principalmente na Copa do Mundo, porque eu sou muito brasileiro, sou muito fã da seleção brasileira e queria muito que a gente narrasse essa Copa.
Ainda mais que a gente está com o Carlos Ancelotti aí de frente com a seleção, primeira vez com um técnico estrangeiro. Nós temos uma possibilidade de Neymar ir, que é um grande ídolo nosso do Brasil, talvez o melhor a nível hoje do futebol brasileiro. E eu gostaria muito que a gente continuasse. Então, assim, sim, cara, eu acho que vale muito. Eu fico muito feliz da gente estar sempre gravando, fico muito feliz dessa evolução que a gente tá trazendo. E assim, galera, a gente está estudando os equipamentos que nós fizemos aí de mudança de setup. Ou seja, tem bastante coisa para poder acontecer. A gente tem agora uma liberdade muito grande, né? Mais uma vez um salve também a Angularidades, que foi o que começou com tudo, é o pai dos nossos canais aqui. Mas é isso, cara, sou teu fã, obrigado pela parceria e vamos em frente. Queria também que você, depois de eu ter falado aqui, já deve estar uns 15 minutos falando aqui, né? Porque eu tô muito emocionado, tô muito feliz. Eu sou um cara muito intenso, né? E essa intensidade, ela acaba transparecendo. Queria também que você falasse aí, mas respondendo aquele teu áudio ao vivo aqui, falando, eu quero continuar com o Fala Jotinho. Eu acho do caralho, muito foda mesmo, eu acho que a gente tem que manter. Pô, legal, cara. Legal. Acho que muito do que você disse, a gente conversa muito, né? A gente é irmão. Então, eu vou até pular algumas etapas aqui, porque meu pensamento é muito igual, né? Eu acredito que quando a gente começou, né, sempre a gente começa falando um pouquinho, depois o negócio evolui, aí daqui a pouco a gente bate na mesa, porra, por que a gente não começa então? E, cara, a gente passou na frente, isso que a gente fez, cara, é uma parada muito incrível. Assim, você mede pelo que as pessoas falam, né? A admiração, né? Porque a gente sabe que, claro, que tem a parte custosa, financeira, né? Isso é muito difícil, nem todo mundo consegue, né? A gente, batalhou pra caramba, a gente investiu, a gente conseguiu botar isso pra frente. E a partir desse momento que a gente coloca tanto Fala Jotinha como Peritos em que veio agora mais recente, a gente coloca isso pra frente, cara, a gente dá um passo enorme, né, cara? A gente não só sonhou, a gente botou em prática algo que a gente vinha falando. Então, isso é algo incrível, né? Então, falando um pouquinho em relação ao Fala Jotinha, né, quando a gente dá esse passo, né, pra gente começar a gravar, né, é muito legal porque a gente ficou meio sem saber, cara, como é que a gente vai receber as pessoas e a gente não tem o menor cacoete para poder gravar, para poder apresentar e tal, e a gente pegou ali um atalho, né, indo pelo Fala Jotinha, e, deu muito certo, cara, as pessoas realmente cobram, né, fala, cara, o que houve, não tá gravando, cara, fui buscar, foi só eu me inscrever que parou de gravar, não sei o que, então... É legal pra caramba, cara, essa admiração. E aqui no Peritos em Que, né? Quando a gente começa o Peritos em Que também, né? Galera, a gente tem um monte de conhecido, de amigo, de irmão que tem um conhecimento vasto em determinadas áreas. E o nosso objetivo inicial era explorar isso, né? Até na descrição do nosso canal no YouTube, tá muito bem descrito lá pelo Guilherme, né? Falando que, a gente tem um conhecido que sabe falar sobre determinado assunto, mas ele não tem 1 milhão de seguidores, ele não tem 100 mil seguidores, quem dirá 10 mil, né? Mas ele vem aqui no nosso programa, grava com a gente, dá um episódio de 2, 3 horas, a gente tem que ficar aqui tentando, né? Pra não se estender muito, e tem atingido bastante pessoas. A gente tem episódio com quase 1000 visualizações, e galera, são só 3 episódios, então isso eu acho formidável, né? Então, cara, se pra alguém acha que tem que dar certo, precisa ter milhões de visualizações, pra mim, eu não, tenho certeza que já deu muito certo. A gente impactar tanto com tão pouco conteúdo sendo feito. Então, assim, a gente adquirir, né, mais um equipamento como esse, adicionando mais qualidade ao nosso conteúdo, é uma prova que a gente está engajado, né? A gente está imbuído em tentar melhorar. E muito disso também, né? Quando a gente cria esse conteúdo, né? Recebendo aqui o Willer, o Anderson, o Carlinho, o Thiagão no Jotinha, Felipe, a galera toda que veio, né? O Vinícius gravou com a gente diversas vezes. Tudo aquilo foi criando, né, esse comichão dentro da gente, né?
de a gente querer melhorar a qualidade, né? A gente melhorar a interação com o convidado, entre nós mesmo, né? A interação entre nós. E eu acho, cara, que agora esse passo aí que a gente deu foi muito importante. Eu acho que a qualidade do nosso conteúdo vai melhorar muito. E eu tô muito animado, cara. Tô muito animado aí, doido pra receber o próximo convidado pra gente botar em prática. Galera, queria puxar uma aba aqui falando um pouquinho sobre o que tá fazendo tudo nos bastidores, né? Quando a gente fala desse investimento que nós fizemos numa infra, de melhorar a imagem, de melhorar o sistema de áudio, isso não é apenas ir lá, apertar um botão e comprar, né, cara? Isso tem toda uma caminhada. E eu vou contar um pouco para vocês do que é essa caminhada, né? Antes da gente fazer esse investimento, a gente tentou fazer um investimento também em alguém que pudesse fazer uma melhor publicidade do canal. A gente tomou um golpe, né? A gente pagou e essa pessoa nunca entregou nenhuma edição, nada. Essa pessoa prometeu e não entregou. A gente perdeu grana com isso. Alguns outros materiais que nós compramos não deram certo. Então a gente madrugou tentando fazer inúmeras conexões para que a gente entregasse o melhor. Então não é uma aventura, não é um romance adolescente, é um interesse muito grande no estado da arte, no desenvolvimento e na construção de um sonho, se não vira ilusão. E falar um pouco sobre os bastidores é importante porque as pessoas acham que as coisas acontecem assim, muito fácil, né? Você aperta um botão, dá tudo certo, você vai lá, compra e faz, você vai lá... Não, é difícil. Como eu deixei claro aqui, eu saí aqui do Rio e fico mais de fora do Rio de Janeiro temporariamente. A gente tem um capital muito baixo para você poder investir num podcast. Então foi, galera, espaço a espaço construído, com muito suor, muita dificuldade, muita porrada na cabeça. A gente dá um bom tempo também conseguindo conectar os canais aqui, porque isso é difícil. E assim, eu já falei isso em outros episódios, não desista do seu sonho, né? Às vezes você precisa se encontrar, cara. E pra mim sempre foi desafiador. Estar gravando aqui é tentar me encontrar. Hoje você tem podcast em tudo quanto é canto, né, cara? Você tem vários famosos aí com milhões aí de seguidores. Então por que eu deveria investir nisso? Por que eu deveria fazer se eu não sou famoso? Por que eu deveria fazer se eu tenho pessoas que têm a possibilidade de alavancar muito mais rápido? Então a resposta não é sobre os outros, Jotinha, é sobre nós, é sobre mim, é sobre aquilo que eu concepciono, que eu posso ter 50 seguidores no Peritos, 300 e tantos no Fala Jotinha, 50 no Ingloridade, 700 no Vem Curtir, mas é aquilo que você se dedica a fazer e você não faz por trabalhar, né? Posso colocar um ponto para não perder esse teu raciocínio? Cara, eu tenho né, isso é natural, né? Quando a gente entra em um novo ano, né? A gente tenta, né, refletir o que tá faltando, o que a gente tem que melhorar, o que a gente precisa fazer, né? Então eu tenho visto muito vídeo, né? Um camarada me chamou muita atenção, um analista de desempenho, né? De cara um coach, na verdade, né? Coach de vida mesmo, né? E ele falou um negócio que é muito interessante, cara, que se a gente for parar para pensar, algo que ajuda muito na nossa evolução pessoal, na nossa evolução, pra gente ser uma pessoa melhor, mais inteligente, mais, né? A gente evoluir mesmo. Ele falou um negócio que é muito interessante. Um dos passos que o cara diz que é para você se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais inteligente, é você consumir menos e produzir mais, né? Você não ser o cara que só fica ali rolando a página do Instagram e tal. Claro, determinada hora você tá de bobeira, beleza, né? Mas, cara, por que não você não produzir isso? Vai te ajudar a evoluir, né, na sua vida, tanto profissional como estudantil, que quer que seja. Tá. E isso é verdade, cara. Isso é verdade. Você vê, a gente recebeu aqui, o Willer falando de história, o quanto que a gente não aprendeu ali, né? O Carlinho falando de brigada de incêndio, né, e tal, foi maneiríssimo, assim, um papo que, cara, eu pelo menos, por mais que eu seja engenheiro de formação, eu não sabia absolutamente nada sobre aquele assunto e hoje eu sei, né? Eu sei
né, o que ele passou aqui pra gente. Então é verdade, cara. Desde o momento que você passa a produzir o conteúdo, né, você aprende uma gama de coisas, não só o conteúdo em si, mas, pô, hoje eu sei básico, mas eu sei editar, né, eu sei como funciona uma plataforma de rede social, eu sei, né, você também sabe, então cria conexões com outras pessoas, né, então, cara, eu acho isso massa, eu acho que isso que esse camarada fala realmente é verdade, eu acho que na nossa vida, né, pelo menos, teve impacto, né. E a gente não tem absolutamente nada a perder, né? Eu acho que Nada. você perde a partir do momento que você não faz. É o que eu disse aqui. Você tem milhares de podcasts com inúmeras pessoas extremamente famosas que podem gravar um episódio já com 1 milhão de visualizações, mas não é só para exportar, né? Mas era para importar também. O que é importar nesse sentido que eu estou querendo falar para vocês? É o que é bom para você, é o que é significativo para você, passar por essa vida fazendo algo que você diga que não pode ter deslanchado para outras pessoas, mas deslanchou para você. E eu sou um grande fã daquilo que eu faço, e você tem que ser um grande fã daquilo que você faz, e não é clichê, é uma realidade. Então você pegar o microfone, você falar, botar uma câmera, criar conteúdo, buscar pessoas, bater papo, aprender, nunca vai ser uma coisa que você vai perder com isso. Quando eu assisto os nossos vídeos, eu tenho um baita de um orgulho daquilo que a gente está fazendo. E é isso que dá progressão. A progressão é única, ela é individual, ela é sua, né? Você cria a bendita da oportunidade. Se você esperar que as coisas aconteçam, você vai ficar preso no tempo. Camarão que dorme, a onda leva. Se você deixar a vida te levar, ela vai te levar para onde você quiser, para onde ela quiser. Mas se você escolher traçar o teu destino, aí é diferente. E isso entra no critério de dificuldade. Mesmo você querendo, mesmo você direcionando, norteando a tua vida, não significa que as coisas vão ser fáceis, né? Então não é um botão, não é só gravar, não é só falar, não é só chegar aqui. Tem muita gente que no início, quando a gente começou a gravar, falou assim, meu, os caras são doidos, sabe? Uns caras velhos desses, vai querer fazer podcast, com um monte de podcast aí já, de esporte, de falando, pesquisando, que seja. Meu, qual a chance disso dar certo? Eu não sei, realmente eu não sei qual a chance de dar certo. Mas eu tenho certeza que eu tô fazendo por um amor muito grande as minhas escolhas. Que eu tô fazendo realmente por acreditar, dando certo ou errado. Eu tenho a garantia, Jotinha, de que 2 pessoas vão estar sempre visualizando, eu e você. Eu vou parar ali na minha varanda, vou parar onde eu estiver e vou assistir e vou falar assim, puta que pariu. Eu deixei de sonhar, não criei uma ilusão e botei em prática o que eu queria fazer, né? E tudo que a gente passou, eu venho passando de dificuldade, serve pra gente poder aprender. Independente se você fosse abrir uma barraquinha de cachorro-quente ou de pastel. E a barraquinha de pastel é bacana de falar porque quando a gente se conheceu lá na faculdade, a gente sempre teve essa ideia de empreender, né? Isso é bacana demais. Nós estudamos, galera, nós fizemos um período de engenharia, depois eu acabei parando, trancando, ele continuou, mas foi o que serviu para nos unir, pra gente se conhecer. E desde que a gente criou esse laço de amizade, a gente sempre falou em investir em alguma coisa, sempre criar alguma coisa. Começou com uma barraca de pastel, a gente falava disso, vou dar uma barraca de pastel. O sonho de empreender, isso que a gente faz hoje já tinha empreender. Só que é empreender conhecimento, é empreender comunicação, é ser um comunicador, é ser um apresentador, é se dignificar a fazer alguma coisa e dar um primeiro passo. Então tudo começou numa barraca de pastel e agora a gente está aqui num estúdio que deu muito trabalho para poder fazer. A gente começou de novo num lugar que parecia a sala do Matrix e agora a gente está no estúdio que a gente se sente absolutamente confortável. Não só de gravar, como a gente várias vezes se reúne para poder discutir os próximos passos que nós vamos dar, porque você tem que planejar, não adianta, né? De novo, não é um sonho adolescente, né? Chegar aqui, gravar e falar, mas a gente estuda muito o que a gente vai fazer, a gente estuda muito o que a gente vai investir, pra gente saber se vai dar certo ou não. E não é num sentido de esperar que dê certo, mas também planejar para que dê certo. Senão fica aquela coisa meio que aleatória, né, cara? Você vai fazendo por fazer, vai andando por andar e não chega a lugar nenhum. Então, assim, pegando todo esse histórico, pegando toda essa mecânica que a gente já vem fazendo há algum tempo, a gente dá um passo muito grande agora desse investimento em material, que não é, eu acho que não para só nisso, tá, Jotinha?
Eu acho que tem bastante coisa para a gente poder explorar. Muito em breve a gente vai ter outros convidados de peso, de um peso que não é um peso numérico, mas um peso de conhecimento absoluto e absurdo, né, naquilo que sabe. De novo, a gente fala sobre pessoas que têm milhões de seguidores, mas a gente não fala sobre pessoas que não fazem a menor questão de ter milhões de seguidores, mas são pessoas fantásticas, são mantras, são pessoas que conseguem trazer um baita de um conhecimento. Então, o que a gente perderia conversando com uma pessoa do caralho, uma pessoa que sabe falar bem pra caramba, uma pessoa que vai trazer conhecimento pra gente? E o desafio fica aí, a gente trazer essas pessoas e crescer com essas pessoas, aprender com essas pessoas, se desenvolver com essas pessoas, e olha que bacana. Eu acho que é impossível eu daqui a alguns anos olhar esses vídeos e falar assim, nossa, que besteira. Não, eu vou olhar e falar assim, caramba, que bacana. Eu dei um primeiro passo, nós fizemos, nós construímos, nós investimos, nós planejamos, nós falhamos, nós melhoramos, nós evoluímos, e aí vai, né? Então é isso que é bacana demais, né, Jotinha? Então assim, dando sequência aqui, eu queria perguntar pra ti, Jotinha, o que você imagina desse ano com tudo que a gente está fazendo? O que você espera também nesse sentido de tudo que a gente está investindo agora? Cara, eu espero que, né, a gente é até difícil dizer o que espera, né, porque a gente já está fazendo, né, então acho que gravar, né, cara, a gente tem que gravar, a gente deu um passo importante aí de estar adquirindo uma infraestrutura melhor, né? E acho que os pontos que você colocou aí, eu queria adicionar mais um, que, cara, talvez você não saiba, né? Mas quando a gente começa a gravar, a gente mexe num ponto da minha vida, né? Muito de sonhador, né? Vamos botar assim como sonhador, né? Eu, quando era adolescente, né, quando eu era criança para adolescente, cara, eu tinha um sonho muito grande de ser jornalista, né, de trabalhar com futebol, né, e por mais que o Fala Jotinha não tenha sido um programa de televisão que passe na TV aberta ou fechada, mas isso, cara, me completou de alguma forma, entendeu? A gente poder fazer esse tipo de conteúdo, a gente tá de frente para a câmera, a gente tá falando, né? Então isso me completou, cara, de uma forma muito legal, assim, preencheu uma lacuna na minha vida, né? Eu acho que você que é pai, né? Você que tem 2 crianças pequenas aí e tal, cara, você tem que dar ali a força pro teu filho correr atrás do sonho. É claro que a gente vai ali, né? Por aqui não, por ali talvez seja melhor, vai tentando ali organizar, mas eu tinha muito esse sonho, cara. Talvez se eu tivesse tido ali um impulso ali, talvez eu teria seguido essa outra área e não dá pra reclamar muito também, porque de repente a gente nem se conhecesse, né? Mas assim, eu já tinha, né, o Peritos, ele entra né, como parte fundamental assim na minha vida por causa disso, né? Ele preenche uma lacuna, então eu hoje já me sinto realizado por estar fazendo algo nesse sentido, né? Não sou jornalista de formação, mas quando a gente está produzindo um conteúdo desse tipo, a gente está fazendo um trabalho, né, jornalístico, né? Então acho muito legal. Então, cara, minha expectativa é essa, cara, tá recebendo aí uma galera que tem muito conhecimento, tá buscando bastante aprendizado, a gente conseguiu uma constância maior nas gravações, né? A gente se dedica muito e se dedicar ainda mais para a gente evoluir, continuar evoluindo, né? E pegando uma carona nisso, Jotinha, que você falou de pontos que você passou desde a infância e tudo mais. Quando eu falo também do Ingloridades, né? Por que eu digo que o Ingloridades é o pai geral, galera? Eu, com mais ou menos uns 10 anos de idade, a minha irmã tinha uma câmera, uma Sony, né? Que na época era uma puta de uma câmera, né? E eu sempre gostei de gravar, cara. Tem alguns vídeos que eu gravei, cara, de 20 anos atrás. Tem noção?
E sem ter a menor ambição de jogar isso para poder renderizar e tal. Mas olha como isso está dentro da essência de cada um. E você falou da essência, ser jornalista, fazer algo, é o estado da arte. E eu gravava ali, juntava uns amigos, a gente ficava ali se embolando, brincando, zoando pra caralho, com 10 anos de idade. E a gente conseguiu jogar depois um vídeo desse no YouTube. Na época era extremamente precário. Então teve um colega que editou e jogou esse vídeo no YouTube. E eu não tinha como fazer, eu só gravava com essa câmera da minha irmã, ele exportava e ele jogava na internet. Mas olha que bacana, olha como é que as coisas acontecem, né? Então nada é por acaso, nada é por ser. Tudo tem um propósito. A gente está num plano de vida, isso não é sobre religião, que nada pode ser considerado por ser, por coincidência, né? Então olha essa questão da essência. Eu gravava ali, fazia, até um dia que muitos anos depois eu resolvi investir num celular melhor, pegar um sistema de edição bem limitado e começar a gravar. E isso vai crescendo dentro da gente, isso vai estruturando a gente. Então olha a importância de você dar o primeiro passo. Primeiro, acho que é o primeiro se entender, depois você dar os seus primeiros passos e criar uma significância que seja para você, né? Se você ficar pensando nos outros, é o que eu disse, você vai pensar em milhares de podcasts, você vai pensar em milhares de outros canais dentro das mídias aí sociais, que você fala assim, puta, não vale a pena, não quero ser digital influencer. E eu acho que o nosso papel não é ser digital influencer. Nosso papel é ser comunicador, né? E aí olha a vantagem de você investir em algo e passo a passo. Eu preciso de 5 câmeras, 4 microfones da Shure, eu preciso de um espaço. Cara, a gente não pensou nisso. A gente falou, cara, vamos pegar um quartinho, vamos pegar um celular razoável, vamos ver as tecnologias disponíveis que a gente tem para poder fazer agora e vamos fazer. E foram 2 anos pensando e planejando, nós fizemos. Então assim, olha como nada acontece por acaso, e como é importante você trabalhar a tua essência e dar progressão a isso. Sim, com certeza. Cara, você puxou aí, né, de 20 anos atrás, tu me mostrou um vídeo uma vez de você com teus colegas, né, na adolescência. Aquele vídeo é muito bonito. Aquilo ali é clipe parece aqueles clipes, né, de música, né? Então, cara, algo que aconteceu assim na minha vida também, quem me conhece sabe, cara, quando eu era adolescente, eu ficava escrevendo texto de futebol pro jornal Lance, né? Eu não sei se lá em São Paulo tu chegava a consumir esse tipo de conteúdo, né? Mas, cara, eu comprava o Lance todo dia, meu pai brigava pra caramba comigo e tal, mas, eu gostava muito. Cara, no dia eu escrevi tanto que um dia eles publicaram um texto meu. Mano, isso pra mim foi um trechinho, cara. Foi nada demais. Mas pra mim aquilo foi uma realização, assim, de um sonho. Eu chorei, fiquei muito feliz. Peguei, infelizmente não sei onde é que tá esse jornal hoje, né? Mas pra mim aquilo dali foi uma realização de um sonho. Agora você vê, né? Que coisa pequena ali que me deu tanta felicidade. Agora você imagina isso daqui que a gente tá fazendo hoje, né? É o que eu tô te falando. Você se entender, você buscar entender as suas limitações. As limitações, elas existem, mas você consegue fazer, cara. Mesmo limitado, você consegue fazer. Aquilo que a gente gravou lá 20 anos atrás é uma bobeira. Se você for olhar, é uma bobeira. Mas o valor que tem é intrínseco hoje. De você, vou gravar, vou editar, vou postar, vou lembrar, vou fazer, vou melhorar, vou buscar, onde nós estamos? Eu levo muito a sério, né? Eu acho que você vai lembrar uma mensagem que eu te mandei, eu falei assim, vamos dar esse primeiro passo, vamos investir, eu acredito, eu quero fazer e tal, te mandei umas frases de efeito, né? Eu não lembro agora, e você comprou, isso é parceria também. Poderia ter falado, puto, que tá viajando, caralho, nossa. Mas não, você sempre comprou também as ideias. Eu acho que isso que montou essa parceria nossa aí de mais de 15 anos que vai fazer, né? Então, olha que bacana. Olha como é interessante também
o sistema de parceria, de se encontrar, de se reconhecer, juntar força, somar, porque pra gente é muito difícil estar aqui, pra gente é muito difícil investir no que a gente está investindo, mas a gente acredita. A gente acreditou, a gente continua acreditando, e não vai ser, Jotinha, o último passo que a gente vai dar. Não vai ser. Em breve, a gente vai conseguir dar os outros passos. A gente vai melhorar. Aqueles vídeos que nós fizemos, as narrativas que você escreveu pro lance e foram postadas, os vídeos, eles tendem a melhorar. Desde que a gente acredite, desde que a gente deposite fé nisso. E, novamente, não é sobre religião, é fé mesmo naquilo que você quer fazer, naquilo que você acredita, naquilo que você tem progressão e sabe que vai ser difícil demais, mas é pra você. E você não fique em paz se você não realizar aquilo que você determinou pra si pra poder realizar. Jotinha, vou chegando aqui ao fim dessa gravação, deixando e manifestando aqui a minha felicidade de estar aqui. Hoje a gente quebrou a cabeça para poder conseguir sincronizar aquilo que a gente estava falando. Nem sei se vai ficar de repente tão bom, porque é tudo inovador, vamos ver, né? De repente nem tá gravando nada. Já aconteceu da gente gravar, galera, 1h30 e não gravar porra nenhuma, cara. Fatídico, episódio bom, né? Acho que foi o fatídico especial São Paulo. Especial de São Paulo. E a gente falou assim, com o microfone desligado, não conectou. A gente falou 1h30 ali, eu acho que muito bem faladas e puta que pariu. Então olha os perrengues que a gente passa. Mas eu manifesto minha felicidade de passar por esses perrengues que a gente passa. E eu desejo a nós uma grande progressão, muito sucesso, muita prosperidade e que seja um passo, que é um passo muito significativo e que a gente consiga conquistar muitos mais outros passos agora à frente. Obrigado por estar comigo nessa caminhada. Obrigado a vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo. Um beijo no coração de vocês. Galera, obrigado aí mais uma vez. Dá até um pouco de emoção, né? Tudo que a gente já passou até chegar aqui, porque os perrengues não são postados, né? Então acontece muita coisa por baixo por trás dos bastidores, né? Então é um fato, cara, que eu sempre me emociono muito quando eu lembro. É uma besteira imensa, assim. É um pingo num oceano inteiro, mas eu acho que a grandeza de tudo que a gente vem construindo até aqui, cara, os momentos assim que são marcantes pra mim, um dos momentos mais marcantes pra mim é a gente se encontrando 6 horas da manhã pra gravar, cara. Pode crer. Isso pra mim é algo assim que a gente chegou a gente tentando encontrar um caminho, né, pra gente seguir, pra fazer dar certo aquela força, não sei o quê. Mas eu sempre vou lembrar esses dias da gente chegando pra gravar às 6 horas da manhã, tô preparando um cafezinho, né, já esperando com um cafezinho ali, porra, gente tendo que gravar antes de ir trabalhar, né. Isso pra mim, cara, é um ponto assim que eu sempre lembro com muito carinho. O esforço. Né, e eu sempre vou levar isso pro meu coração, eu acho que é inesquecível. Tá bom? Galera, obrigado aí, espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo e vamos à luta. Tamo junto, galera, valeu. Valeu.